Quem me acompanha sabe que nesses últimos anos eu tenho investigado várias mídias de creepypastas. Já foi encontrado a imagem da hack room do Mario, que veio dessa imagem um cosplay de um vocalista de uma banda de metal japonesa. As backrooms, que em 2022 eu investiguei a imagem e causou muita discussão na internet fora do nosso país, até que 2024 os metadados que mostrei naquele vídeo foram confirmados. A foto era realmente de 2002, postada na página sobre a construção de uma pista de corrida para carros remotos da Hubtown, na cidade de Oshkosh. Camera Heads, uma das primeiras que foi postada no 4chan, que estava perdida até em 2020. Fala sobre uma criatura que tem uma câmera no lugar da cabeça, que até fizeram essa filmagem, que segundo a creepypasta foi encontrado em um barraco. E a outra é a imagem completa da Reno. É de baixa qualidade, mas ela foi descoberta finalmente no Yahoo. Se você é como eu e gosta dessas coisas também, eu criei um subreddit para o canal dedicado para essas investigações. Eu recomendo você entrar lá. Além de mim, tem outras pessoas que sempre estão postando origens de imagens, lost medias. Então participe. Lá, além dessas coisas, você pode postar aleatoriedades também. Beleza? Então é isso. Inscreva-se no canal e ative o sino. Bem, a creepypasta TED eu imagino que vocês devem conhecer, é uma creepypasta bem clássica. Através da pesquisa de imagem reversa que a gente fez, encontramos um conteúdo mais antigo do TED. É um GIF postado em 2013 no 4chan. E no Amino, um usuário deu uma boa pista pra gente. Em 2017, o Grimes fez essa postagem perguntando se alguém lembrava da creepypasta TED. Ele postou algumas imagens que lembravam bastante o mesmo urso utilizado na creepypasta. Recentemente, o pessoal conseguiu falar com esse cara que fez essa postagem no Amino e ele revelou novas imagens. E durante esse contato, ele deu uma olhada melhor no urso que ele tinha e ele reparou duas informações nas duas patas. Em uma pata, a gente lê Angus MacBear, ou seja, é o nome do urso. A gente não pode confundir com Ted. Ted é o nome da creepypasta. Agora, o nome desse produto, desse urso, é Angus MacBear. E na outra pata, Sandra Justs 1984. Essa é a criadora desse urso. Ela fez uma linha de diversos modelos desse urso. Porém, em nenhum site foi encontrado o mesmo modelo do TED que foi utilizado na creepypasta. A gente encontrou esse que estou mostrando para vocês, que tem um pelo branco. A gente não conseguiu encontrar o mesmo modelo. A origem da imagem que foi utilizada na creepypasta é desconhecida. É uma lost media. Agora vamos falar sobre o Slender. A imagem a gente sabe que é um Photoshop, uma edição, uma manipulação feita pelo Victor Surge e postou nesse fórum Something Awful em 2006. Aqui ele deixou a legenda, ele fez a lore, a história do Slender que a gente hoje conhece, e além desse fórum ele também postou em seu DeviantArt. Eu tô aqui pelo Wayback Machine porque é um conteúdo que foi apagado, mas foi razoavelmente arquivado aqui, e temos essa imagem que é a Lost Media. Ela possui também uma marca d'água, e se a gente dá uma olhada aqui pelo nome, é City of Sterling. A gente chega nesse site que armazena várias fotografias antigas, e todas elas possuem essa marca d'água, a mesma marca d'água utilizada na imagem que se tornou o Slenderman. Pode chegar até o final, você não vai encontrar nada.
Qual é a razão por trás disso? Ter sido vinculado ao Slender. Se tornou uma imagem bastante conhecida. Então as pessoas que gerenciam esse site, né, os proprietários, decidiram manter a imagem restrita. E esse usuário disse: então, eu moro em Perth. Sim, moro perto da onde a foto original do Slender foi tirada. A imagem original é, aí aqui ele fala o nome do arquivo, LHC 000395, retirada da coleção online por motivos óbvios. Mas fui procurar no arquivo e há muito mais horrores para serem encontrados. Como a imagem que procuramos é preto e branco, eu decidi aplicar uma coloração nela usando uma inteligência artificial. Esse é o lugar onde a fotografia foi tirada há muito tempo atrás. Eu não sei de que ano exatamente era, mas aqui é apenas um parque infantil. O lugar é público, então seria bom se alguém pudesse vir até aqui, tirar algumas fotos ou fazer uma filmagem. Essa captura é de 2024 e o escorregador não existe mais. Hoje em dia só tem esses balanços. Infelizmente a gente só pode contar com a paisagem, então é a única coisa que eu posso usar para tentar provar para vocês que esse é o local. Se você observar a foto do Slender, existem algumas árvores tortas, semelhante com as daqui. Temos essa caixa de distribuição elétrica, eu acho que é isso. E também esse poste. E essa casa que tem essa coisa branca, que eu acho que é um toldo. Eu vou fazer uma explicação para vocês terem uma noção da perspectiva aqui. A fotografia foi tirada de uma maneira que a câmera estava dando mais um foco no escorregador que estava a criança. E nessa direção acabou saindo a caixa de distribuição elétrica, juntamente com o poste aqui do lado, e por fim a casa que tem toldo branco, só que está atrás dessa vegetação. Veio desse site, porém a foto original ninguém tem acesso. Carmen Wistent resumidamente conta sobre uma estudante que sofria um bullying pesado na escola, até que certo dia foi jogada em um bueiro, ela acabou falecendo e se tornou um espírito vingativo e começou a fazer as suas vinganças. Na investigação eu descobri onde a foto exatamente foi tirada. A garota estava aqui, atrás desse cercado de metal, não sei se posso chamar assim. Foi tirado de frente com essa árvore que estou mostrando para vocês. Vocês podem notar que os prédios são semelhantes. Essa captura de imagem do Google Street é de julho de 2019 e dá para ver que não mudou muita coisa na paisagem. Parece a mesma foto, certo? E essa cidade que estou mostrando para vocês fica lá na Rússia. E o que eu acho que aconteceu? Ela pode ter sido uma foto de perfil ou simplesmente uma foto de uma postagem de uma rede social, que eu acho que seja uma rede social russa, a menos que essa garota não seja uma russa, mas que veio para passeio. O que é mais provável que aconteceu é que ela descobriu que a imagem dela estava sendo usada para essa história da Carmen Wistent. Então ela se sentiu constrangida e apagou a foto original. Eu tentei descobrir quem é essa garota, mas eu não obtive nenhum sucesso na busca. Mas mesmo se eu tivesse encontrado, descoberto quem ela era, eu não iria revelar o seu nome. Precisamos ter bom senso e manter a privacidade dessas pessoas na internet.
O Herobrine, uma das maiores creepypastas de games. Supostamente, essa é a postagem mais antiga. O Wayback Machine, pelo que vocês podem ver, não arquivou. Por isso que você está vendo na tela 404 Not Found aqui. É essa imagem aqui. Tem uma imagem muito famosa que é desse fantasma aí do Minecraft, que é o Herobrine na neblina observando o jogador, certo? É uma imagem icônica aí das creepypastas de games. Então isso foi postado no 4chan. Agora uma coisa muito interessante, aqui no link a gente pega essa numeração aqui, para quem viu aquele meu vídeo das backrooms deve saber do que eu vou fazer agora, e tacar nesse site, a gente descobre essa informação aqui. Essa numeração é a Unix Timestamp, e a gente tem essa informação aqui, ó, terça-feira, 31 de agosto de 2010. Então, aparentemente, essa postagem, né, essa imagem foi carregada no 4chan, postada lá, nesse dia, 31 de agosto de 2010. Só que essa não é a origem do Herobrine, e eu vou explicar para vocês. Antes mesmo dele possuir esse nome, uma história foi criada sobre um ser de olhos brancos, que foi postada no Minecraft Forum pelo usuário Endorphine no dia 1º de agosto de 2010. Isso foi quase um mês antes daquela postagem no 4chan, do dia 31. E esse suposto fantasma recebeu o nome de White Eyes, que é uma característica comum entre Herobrine e White Eyes. Você consegue perceber a relação entre essas duas creepypastas que, embora parecem distintas, é o mesmo ser. A creepypasta conta que 2 pixels brancos fizeram ele ficar com muito medo todas as vezes quando jogava Minecraft. Ele tinha visto esses 2 pixels brancos nesse vídeo, mas ele jura que sente algo observando ele. Depois de uma atualização secreta do Minecraft, começaram a surgir relatos desses pixels e sons estranhos no subsolo. Se você vê esse vídeo bem aqui no fundo, no canto esquerdo, dá para notar 2 pontos brilhantes brancos, como se fosse 2 olhos de alguma coisa ou algum bug. Enfim, surgiu várias especulações. Eu particularmente acredito que se existe Herobrine, se existe essa creepypasta que nós conhecemos, possivelmente é por causa de algum bug que acontecia nas versões alfas do Minecraft, certo? Nesse vídeo, além de ter esse par de olhos brancos, você consegue notar que esse medo de minerar em uma caverna, se sentir observado no jogo, já era algo bem comum. Não é dos dias de hoje. Você vê, por exemplo, gente falando que Minecraft é um jogo de terror disfarçado. Mas esse sentimento sempre existiu desde as primeiras versões do Minecraft. E o que deixou esse fantasma popular foi um criador de conteúdo chamado Copland, que fez uma live mostrando que estava sendo assombrado por um Steve de olhos brancos. Cause he keeps changing my skin back to the regular skin. Don't you guys? Him! He is him! Ah! Corpse finding. Oh my Fuck, man! It was that Minecraft. Fuck, It was man! that Warcraft, man. That made me jump! Wait, what? What happened? What? Você vê que o Copland não chamava esse fantasma de Herobrine, apenas de ele. Mas, na verdade, era tudo uma trollagem. Anos depois, ele confessou que ele tinha trocado a textura da porta por um Steve de olhos brancos. Ele revelou isso para a internet. Inclusive, essa live que ele fez, um certo tempo, foi considerada uma lost media, só que ela já foi encontrada já. E ele não apenas fez isso, ele também chegou a criar um site com esse gif bizarro que estou mostrando para vocês, de um Steve com olhos se mexendo. Então, por se tratar
de uma creepypasta que foi removida do 4chan, a possibilidade de terem existido postagens anteriores a essa é bem grande. Por isso, o Herobrine é considerada como uma Lost Media também. E por fim, chegamos na Lost Media que está sendo mais procurada. Para vocês terem uma noção, o pessoal está oferecendo 11 mil dólares para quem achá-la. A gente não pode esquecer que Jeff the Killer possui duas versões. Essa primeira, ele tem um olhar mais para baixo, a boca é mais normal, mais humana, digamos assim. E a segunda versão é essa, que é mais conhecida, está mais presente nas creepypastas. E o que está sendo procurada é essa primeira aqui. Houveram diversos apontamentos dizendo que é o Jeff the Killer em garotas japonesas, principalmente idols, tá? Idols, que eu espero que eu esteja falando correto aqui, basicamente são garotas famosas, celebridades da internet. Você provavelmente que assiste anime deve saber isso. Essa é a menina, Mariko, que o pessoal suspeita ser a primeira versão do Jeff the Killer, que teve uma página que ela sofria bullying nos comentários. Essa página aqui que eu estou mostrando para vocês. A possibilidade dela ser o Jeff the Killer é muito grande. Olha, ambos possuem a mesma boca, o mesmo formato do rosto, a mesma divisão de cabelo, que é essa parte do cabelo que todo mundo tem, e também o canto da boca é muito parecido. E quem carregou essas fotos dela foi um cara chamado Suzakumaru. Provavelmente foi um namorado dessa menina. E se você achou essa história toda confusa, é porque você não sabe que o Suzakumaru parece que ele tinha permissão para fazer tudo isso com ela. Segundo o assunto dessa trend, olha só, violação dos direitos humanos. Era algo que a Mariko estava sendo vítima. Começaram a falar que ele deveria apagar esse site. Porque aparentemente tudo era uma diversão para ele e para Mariko. Vamos supor que os dois eram namorados, né? Dois aborrecentes fazendo merda na internet. Aos nossos olhos, a Mariko estava sendo vítima, mas segundo ele, a Mariko semanalmente acessava a página dele, que ele criou para postar as imagens dela e o pessoal fazendo os comentários maldosos, e ficava rindo desses comentários. Então não sei, né? É difícil de entender e a gente não sabe se isso é verdade ou não, porque tudo isso foi o que o Suzakumaru falou. Pouco antes do site sair fora do ar, a página ser removida, o Suzakumaru disse que iria procurar a Mariko para eles fazerem uma espécie de filme dela própria falando que deu permissão para ele fazer o que ele fez. E nesse filme pode ter havido um frame e fez a imagem do Jeff the Killer. Uma coisa que a gente não pode descartar também é que o próprio Suzakumaru pode ter criado. Isso se dá porque ele fez algumas edições de Photoshop, não só com a Mariko. Você pode ver bem no canto, ele coloca algumas coisas assustadoras. Isso reforça mais a ideia que ele pode ter sido o responsável pela primeira versão do Jeff the Killer. Vamos falar dos olhos. Nessa primeira versão do Jeff the Killer que nós estamos vendo, eles podem ter sido pegados de uma foto do brinquedo Senhor Cabeça de Batata do Toy Story 2. Reparem só a semelhança. Agora, na segunda versão, a mais conhecida, que é a da creepypasta, os olhos podem ter sido originado desse meme que veio de um fórum japonês. Se algum dia conseguirem encontrar essas Lost Medias, principalmente do Jeff the Killer, eu vou trazer um vídeo aqui pro canal. Pensa bem, 11 mil dólares. Caso você sabe de alguma Lost Media que eu não falei nesse vídeo, deixa aí nos comentários.